Caracas, 2019. Um homem entra em uma farmácia com uma corrente de ouro no valor de $600 americanos. Ele não está lá para comprar limpador de joias. Ele está tentando comprar amoxicilina para o dente inflamado de sua filha. O farmacêutico olha para a corrente, olha para o homem e balança a cabeça. Não é porque o ouro não é real, mas porque o antibiótico simplesmente não está lá. Não há amoxicilina em todo o distrito. 3 quarteirões adiante, uma mulher troca uma garrafa de rum barato por um tratamento de 10 dias do mesmo medicamento com um vizinho que estocou antibióticos veterinários antes que as prateleiras ficassem vazias. O rum custou a ela $2 americanos antes do colapso. Os antibióticos teriam custado 3. Essa garrafa de bebida acaba de superar uma onça de ouro. Não na teoria, mas na realidade. Aneme uma tarde de terça-feira em um país que se assenta sobre as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta. A maioria das pessoas acredita que o ouro é o ativo supremo de crise, a proteção definitiva, a coisa que você busca quando o mundo desmorona. Elas estão erradas. O ouro é uma reserva de valor, uma excelente, aliás. Mas em um colapso real, não uma queda na bolsa, não uma recessão, mas uma falha sistêmica real, onde as cadeias de suprimentos se desintegram e as luzes das farmácias se apagam. O ouro tem uma falha fatal. Você não pode bebê-lo. Você não pode engoli-lo para matar uma infecção. Você não pode plantá-lo no solo e colher comida Save Co 6 semanas depois. Existem 3 itens que, em cada colapso econômico documentado do século passado, tiveram consistentemente um valor de troca mais alto do que os metais preciosos. E um deles pode ser comprado agora mesmo em sua pet shop local por menos de $5 americanos. Antes de chegarmos a este último, precisamos começar com o objeto de troca que financiou revoluções, lubrificou mercados negros e manteve mais pessoas vivas durante colapsos sociais do que qualquer programa de ajuda governamental na história. Bebidas destiladas fortes. Berlim, inverno de 1923. O marco está morto. Não morrendo, mas morto. 4,2 trilhões de marcos por $1 americano. O sofisticado sistema monetário que antes impulsionava a nação mais industrializada da Europa retrocedeu a algo medieval. Agricultores fora das cidades recusam totalmente o papel moeda. Quem quer ovos, precisa trazer algo real. Nas estações de trem bombardeadas, nos quintais perto da Alexanderplatz e nos apartamentos apertados onde famílias de classe média queimavam móveis para se aquecer, uma coisa se move mais rápido do que qualquer outra. Aguardente, não vinho nobre, não bourbon envelhecido, mas álcool de cereais barato de alto teor. O tipo que queima a garganta e remove a tinta de um batente de porta. Era transportável. Era divisível. Podia-se servir exatamente a quantidade necessária para uma transação. Não estragava. Não exigia armazenamento especial. A maioria dos guias de sobrevivência ignora o fato de que ele desempenhava mais funções do que qualquer moeda jamais desempenhou. Bebidas destiladas em uma economia em colapso não são apenas uma bebida. São um anestésico quando não há dentista. São um desinfetante quando não há iodo. São um conservante para a carne quando não há refrigeração. São um solvente, um acelerador de fogo e, mais criticamente, são uma ferramenta social que faz com que estranhos confiem uns nos outros o tempo suficiente para concluir uma transação. Em cada economia de troca já documentada, da República de Weimar aos clubes de trueque argentinos de 2002 e aos mercados informais venezuelanos de 2018, o álcool lubrificou negócios que, de outra forma, teriam travado. 2 estranhos não confiam o suficiente um no outro para negociar? Compartilha-se uma bebida. A negociação falha sobre o valor de um saco de farinha? Uma garrafa na mesa muda a temperatura do ambiente. Isso não é sentimentalismo. É um comportamento econômico documentado em 5 continentes e 100 anos de dados. Os registros do Arquivo Federal da Era de Weimar mostram que as bebidas destiladas, junto com os cigarros, tornaram-se o padrão de preço informal para transações no mercado negro assim que o marco se tornou imensurável. Agricultores que não aceitavam um carrinho de mão cheio de notas de papel
aceitavam sem hesitar uma garrafa de aguardente por uma dúzia de ovos. O mecanismo psicológico é simples. O papel moeda exige confiança institucional. Uma garrafa de aguardente exige apenas os próprios sentidos. Você pode vê-la, cheirá-la e prová-la. Seu valor é evidente de uma forma que nenhuma moeda emitida pelo Estado pode replicar assim que a confiança nesse Estado colapsa. Durante a crise argentina de 2001 e 2002, quando o peso foi desatrelado do dólar e o sistema bancário congelou da noite para o dia, explodiram em todo o país clubes de troca chamados nodos de trueque. No seu auge, estima-se que 6 milhões de argentinos participaram. Pesquisadores do Banco Mundial que estudaram essas redes descobriram que bens de luxo consumíveis, álcool, café, tabaco, funcionavam como moeda de fato dentro dos clubes, muitas vezes alcançando taxas de câmbio que superavam em muitas vezes seu valor de varejo pré-crise. Uma garrafa de Fernet, o licor amargo favorito da Argentina, podia ser trocada por quantidades de comida que nunca poderiam ter sido compradas com seu preço original. O motivo é tanto psicológico quanto prático. Em um mundo privado de qualquer conforto, pequenos prazeres tornam-se enormes. Um homem que comeu arroz e feijão por 3 semanas pagará drasticamente a mais por uma bebida que por 1 hora o faz sentir-se humano. Esse prêmio emocional não existe para o ouro. Ninguém segura uma moeda de ouro e sente o calor se espalhar pelo peito. Relatos da Reuters e da Bloomberg da Venezuela. Entre 2016 e 2024, confirmaram essa dinâmica idêntica. Quando o Bolívar desintegrou e a economia formal encolheu mais de 75%, redes de troca informais surgiram em cada cidade importante. O álcool, especialmente rum e aguardente, tornou-se um dos 3 bens mais negociados, ao lado de medicamentos e óleo de cozinha. 1 litro de rum que antes da crise custava o equivalente a 50 centavos, podia ser trocado por mercadorias no valor de 10 ou 15 dólares, em poder de compra real. Não porque o rum ficou escasso, a Venezuela ainda o produzia, mas porque sua utilidade em uma sociedade em colapso era quase infinita. Podia-se trocá-lo, bebê-lo, desinfetar uma ferida com ele ou usá-lo para selar um acordo com alguém que, de outra forma, não teria confiado a você um saco de arroz. Aqui está, então, o cálculo que deve reformular sua atitude em relação à preparação para crises. Uma única garrafa de vodka de prateleira média custa hoje de 8 a 12 dólares. Armazenada corretamente, dura indefinidamente. Décadas, séculos, tecnicamente falando. Em uma crise sistêmica, essa garrafa torna-se simultaneamente uma ferramenta médica, um instrumento de troca, um lubrificante social, um desinfetante, um conservante e um meio de fortalecer o moral. O ouro faz exatamente uma coisa: fica lá e parece valioso. Bebidas destiladas fazem 6 coisas. E quando você estiver negociando o jantar para sua família com um agricultor que tem uma espingarda e 0 interesse em seus metais preciosos, a garrafa vence todas as vezes. Existe algo que é negociado a um valor ainda mais alto que o álcool. Algo que, no colapso venezuelano, tornou-se tão valioso que as pessoas matavam por isso. E você pode comprá-lo hoje sem receita: antibióticos. Este é o ponto que deve assustá-lo, pois revela uma vulnerabilidade tão fundamental e tão profundamente enraizada na arquitetura da civilização moderna que quase ninguém está preparado para ela. Em uma sociedade funcional, uma infecção dentária é um inconveniente. Você liga para seu dentista. Você recebe uma receita. 10 dias de amoxicilina custam de 3 a 7 dólares em qualquer farmácia. Problema resolvido. Você não pensa mais nisso. Em uma sociedade em colapso, essa mesma infecção dentária o mata. Não metaforicamente, mas literalmente. Um abscesso dentário não tratado pode se espalhar para o osso da mandíbula, entrar na corrente sanguínea e atingir o coração ou o cérebro. Antes de existirem os antibióticos, esta era uma das causas de morte mais comuns. Pessoas morriam de cortes infectados,
dentes purulentos e pequenas feridas que hoje tratamos com uma pílula e um copo de água. Isso não é história antiga. Essa foi a realidade básica da existência humana por toda a civilização. Questão-se Alexander Fleming notar como o mofo matava bactérias em 1928. Quando a cadeia de suprimentos farmacêutica da Venezuela quebrou entre 2016 e 2019, os hospitais ficaram sem antibióticos básicos. A Federação Farmacêutica Venezuelana relatou escassez de mais de 85% em medicamentos essenciais. Mães com filhos doentes dirigiam por horas para encontrar um único tratamento de amoxicilina. Pessoas com infecções bacterianas tratáveis, do tipo que uma receita de $5 cura em um país funcional, morreram. Não de doenças tropicais exóticas, não de uma pandemia inovadora, mas exatamente das mesmas infecções que matavam camponeses medievais. O relógio não foi atrasado apenas décadas, foi atrasado séculos. E aqui fica realmente sombrio. As pessoas que tinham estocado antibióticos antes do colapso, ou que tinham acesso a antibióticos veterinários com ingredientes ativos idênticos aos medicamentos humanos, de repente seguravam o bem de troca mais valioso de todo o país. Era mais valioso do que comida, pois comida você pode saquear, cultivar ou caçar. Era mais valioso do que água, pois água você pode ferver, filtrar ou coletar a chuva. Era mais valioso do que ouro, pois ouro não pode impedir que uma sepse devore seu filho vivo em 72 horas. The Prepper's Blueprint, de Tess Pennington, documenta este fenômeno com precisão clínica. Em cenários de crise prolongada, a hierarquia de troca se reorganiza consistentemente em torno de suprimentos médicos. Os antibióticos estão no topo porque suprem uma necessidade para a qual existe zero substituto. Pode-se improvisar abrigos com madeira de demolição e lonas. Pode-se improvisar fontes de alimento através de jardins, caça ou pesca. Pode-se improvisar a filtragem de água com areia e carvão. Não se pode improvisar a ciprofloxacina. Não existe planta selvagem, remédio caseiro ou técnica popular que replique o mecanismo de um antibiótico de amplo espectro. Quando o estoque farmacêutico acaba, ele acaba. E as pessoas morrem novamente das mesmas doenças que a humanidade acreditava ter derrotado há um século. A literatura acadêmica confirma isso com clareza desconfortável. O trabalho no Journal of Political Economy sobre troca e circulação monetária em condições de cerco descobriu que suprimentos médicos, em todos os cenários de colapso estudados, alcançaram consistentemente os maiores prêmios de troca. Maiores que munição, maiores que combustível, e maiores que metais preciosos. O motivo é a alavancagem existencial. Se seu filho tem uma infecção bacteriana furiosa e a única cura no raio de 50 quilômetros está no meu armário de remédios, a negociação não é realmente uma negociação, é um resgate. E o Salvador determina os termos. Agora vem a parte que parece uma informação que você não deveria ter. Nos Estados Unidos e em vários outros países, antibióticos que são idênticos em sua composição molecular aos medicamentos prescritos para humanos são vendidos legalmente sem receita como medicamentos para aquários e gado. Fish-Mox contém amoxicilina. Fish-Flex contém cefalexina. Fish-Flox contém ciprofloxacina. Estes são fabricados em instalações inspecionadas pela FDA. As cápsulas são frequentemente idênticas em aparência, dosagem, cor e marcação às suas contrapartes da farmácia. Custam entre $8 e $20 por tratamento. Nenhuma receita é necessária. Nenhuma pergunta é feita. Quero deixar claro, isto não é um conselho médico. Tomar antibióticos sem o diagnóstico correto é arriscado. O uso indevido de antibióticos contribui para a resistência. Esses são fatos. Mas a economia de troca também é um fato. E a economia de troca diz o seguinte: em um colapso sistêmico, onde as cadeias de suprimentos farmacêuticas falham, o que aconteceu na Venezuela, no Líbano, em partes da Síria, no Iraque pós-sanções e no Zimbábue, um estoque de $20 americanos de antibióticos de amplo espectro valerá mais do que uma moeda de ouro de $1.000 americanos.
porque a moeda de ouro repousa inerte na palma da sua mão, enquanto o filho do seu vizinho morre de uma infecção de garganta que 3 dólares americanos de amoxicilina teriam curado em uma quinta-feira normal. Os arquivos de defesa civil da FEMA reconhecem essa realidade indiretamente. Seus guias recomendam manter um estoque de medicamentos essenciais. No entanto, a implicação mais profunda de que suprimentos médicos se tornam a moeda de troca dominante em qualquer emergência prolongada é algo que a literatura de preparação institucional evita dizer diretamente. Os dados coletados de comunidades que rastreiam economias de crise reais são mais claros. Em tópico após tópico, ao longo de anos de relatos de primeira mão, os antibióticos classificam-se como o item de troca mais recomendado para estoque. Não filtros de água, não munição e não ouro. Antibióticos. Porque resolvem um problema que nada mais pode resolver, por custos que, no momento, são quase absurdamente baixos. Tudo o que discutimos até agora compartilha uma limitação crucial. Bebidas destiladas são consumidas e antibióticos são engolidos. São bens esgotáveis. Poderosos, sim. Salvadores de vidas, com certeza. Mas assim que você os troca, eles se vão para sempre. E se houvesse um objeto de troca que não apenas mantivesse seu valor, não apenas fosse consumido, mas que realmente se multiplicasse? Variedades crioulas. Heirloom Seeds. Argentina, 2002. O peso foi desatrelado do dólar. Contas bancárias estão congeladas. A classe média destrói caixas eletrônicos com martelos em plena luz do dia. O desemprego ultrapassa 25%. Nos clubes de troca que surgem por toda Buenos Aires e Rosário, algo estranho acontece. Pequenos sacos de papel com sementes, tomates, abóboras, feijão, milho, são trocados a taxas que, baseadas em seu preço de varejo, não fazem sentido matemático. Um pacote de sementes de tomate crioulas que custava 40 centavos antes da crise muda de mãos pelo equivalente a 15 ou 20 dólares em mercadorias. Os estudos de caso do Banco Mundial da Economia de Troca Argentina documentaram como a hierarquia de troca mudou ao longo do tempo. Na fase de curto prazo de um colapso, as pessoas negociam por necessidades imediatas: comida, remédios, calor, segurança. Mas à medida que a crise se estende por meses e vira anos, e as pessoas começam a se adaptar à nova realidade, o cálculo muda fundamentalmente. Elas não perguntam mais: o que eu preciso hoje? Mas começam a perguntar: o que me manterá vivo na próxima temporada? Este ponto de virada é o momento em que as sementes superam o ouro. Porque o ouro não faz fotossíntese. O ouro não transforma a luz solar em comida. E um agricultor faminto não se importa com o preço spot dos metais preciosos quando seus campos estão vazios e a época de plantio começa em 3 em 10 semanas. O fim do dinheiro. De Adam Ferguson, o relato definitivo da hiperinflação de Weimar registra um padrão que se harmoniza precisamente com a Argentina 80 anos depois. Quando os ciclos econômicos urbanos colapsaram, o poder de troca na Alemanha deslocou-se massivamente para a população rural, que controlava a produção de alimentos. Moradores da cidade, professores, advogados, contadores, toda a classe média instruída, trocavam pianos, casacos de pele, prataria de família e heranças por batatas e pão. Os agricultores, que controlavam os meios de produção de calorias, tornaram-se as pessoas mais ricas do país, não em marcos que eram apenas papel de parede, mas em poder de compra real. Eles podiam exigir qualquer coisa e conseguiam, porque possuíam a única coisa que ninguém com uma prensa tipográfica podia fabricar: a habilidade de transformar terra em sobrevivência. As sementes são o acesso a esse poder para alguém que ainda não possui uma fazenda de 40 hectares. Uma horta de varanda em um apartamento em Caracas, plantada com as variedades certas, verduras, tomates, pimentões, ervas, pode produzir um complemento significativo à dieta de uma família em 6 a 8 semanas. Muito mais importante, porém, ela produz excedentes. E o excedente é a definição de riqueza em uma economia de troca.
Famílias urbanas venezuelanas que cultivavam mesmo pequenas quantidades de vegetais durante a crise relataram uma segurança alimentar e capacidade de troca significativamente maiores do que vizinhos que não o faziam. A diferença não era marginal, era a diferença entre dependência e alavancagem. Mas o detalhe que eleva isso de interessante a crítico. O detalhe que a maioria das pessoas ignora. É a palavra crioula. Devem ser variedades crioulas, de polinização aberta, não híbridas. Sementes híbridas, como as vendidas na maioria dos centros de jardinagem comerciais, são projetadas para o desempenho de uma única temporada. Elas produzem plantas cujas sementes, na segunda geração, ou não crescem de acordo com a variedade original, ou produzem descendentes totalmente estéreis. Elas são projetadas para a recompra anual. Este modelo comercial funciona maravilhosamente quando os centros de jardinagem estão abertos e as cadeias de suprimentos funcionam. Em um colapso, é um beco sem saída. Você planta, você colhe, e então não tem mais nada para plantar no ano que vem. Sementes crioulas são riqueza que se autorreplica. Você planta, colhe, guarda as sementes e planta novamente. Cada ciclo multiplica o investimento inicial sem custos de insumos adicionais, além de água e trabalho. A dimensão mais perturbadora disso é o cronograma. O ouro protege você no primeiro dia de uma crise. O álcool protege você na primeira semana. Os antibióticos protegem você no primeiro mês. As sementes protegem você no primeiro ano e em cada ano que se segue. Quanto mais tempo uma crise dura, e a média histórica para um colapso econômico grave não é de semanas ou meses, mas de anos, mais valiosas se tornam as sementes em comparação com qualquer outro ativo, incluindo o ouro. Porque uma onça de ouro não compra nada de um agricultor que já tem moedas de ouro suficientes, mas não tem mudas de tomate suficientes para a próxima primavera. Onde isso o deixa, então? Você acabou de ver um padrão que se repete em cada colapso econômico documentado dos últimos 100 anos. Da República de Weimar à Argentina e Venezuela, até o Líbano. Os itens que alcançam os maiores prêmios de troca durante uma falha sistêmica real nunca são metais preciosos. São as coisas que atendem às necessidades que o ouro não pode tocar: bem-estar físico, sobrevivência médica e alimento renovável. O ouro é uma reserva de valor para o mundo entre as crises. Ele preserva a riqueza ao longo de décadas e transfere o poder de compra de um sistema monetário para o próximo. Esse papel é real e ninguém o contesta. Mas na fase aguda de um colapso, nas semanas, meses e anos em que as cadeias de suprimentos são interrompidas, as luzes das farmácias se apagam e as prateleiras dos supermercados ficam vazias. O ouro pesa inútil em seu bolso, enquanto a pessoa ao seu lado troca sem hesitar uma garrafa de rum por ovos para uma semana. A verdade incômoda é que a preparação real para crises não consiste em acumular o ativo mais caro, mas o mais útil. Se você dividir $100 americanos entre uma caixa de vodka decente, um estoque de antibióticos de amplo espectro e 50 pacotes de sementes de vegetais crioulas, isso oferece mais seguro real contra um colapso do que $100 americanos em barras de ouro. Não porque o ouro seja inútil, não é, mas porque você não pode bebê-lo, não pode engoli-lo para salvar a vida do seu filho e não pode enterrá-lo na terra e comer o que cresce. Cada império que já colapsou deixou as mesmas evidências forenses. Os sobreviventes não foram aqueles que acumularam a maior riqueza convencional. Foram aqueles que entenderam do que as pessoas realmente precisam quando cada sistema do qual dependiam silencia: água, remédios, calorias, calor e comunidade. Tudo o mais. Cada letreiro da bolsa, cada certificado de bônus, cada disco de metal brilhante é um símbolo. E símbolos só funcionam quando pessoas suficientes ainda acreditam no que eles representam. Aqui está o pensamento que quero deixar com você após este vídeo. Você não está se preparando para um cenário hipotético. Você vive em um mundo onde a moeda fiduciária média dura 27 anos, onde a dívida pública global ultrapassou 315 trilhões de dólares, e onde cada banco central da Terra está realizando o mesmo experimento monetário que destruiu Roma, Weimar e o Zimbábue. O cronograma é discutível. O padrão não é.
A pergunta nunca foi se. A pergunta é se você, quando chegar a hora, será aquele que segura ouro e implora por amoxicilina, ou aquele que segura a amoxicilina e determina o preço. Se esta história mudou sua visão sobre os itens em sua despensa ou o valor do ouro em seu cofre, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos revelando a história que tentaram enterrar e as estratégias de sobrevivência que não lhe ensinarão. Vamos plantar as sementes para um futuro mais resiliente. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.